Boa tarde, todas, todos e todes. É uma alegria eu estar aqui aprendendo. Eu não sei se vocês estão com esse sentimento, mas a parte da manhã me deixou tão feliz de saber da minha ignorância, de saber o que eu não sei. É muito bom a gente descobrir e aprender coisas que a gente não sabe. Eu ainda não sei, mas agora já me deram alguns caminhos, né? Bom, eu estou aqui hoje representando as entidades das quais eu faço parte. O MAT, que é o Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, a OAB Barro Preto, que está no meu coração e na luta nossa por existir, né, e nos efetivar, a BJD, e todo o movimento de luta pelos direitos da classe trabalhadora. Eu estou aqui um tanto quanto perdida, né? Bem perdida. Apesar de eu estudar há mais de 40 e tantos anos o direito do trabalho, todas essas perspectivas, apesar de estar em contato permanente com a classe trabalhadora, eu tenho o conhecimento da minha ignorância. Então, nessa conversa que eu quero ter com vocês, algumas coisas vão ser vinculadas ao que eu acho que sei, que é aquilo que eu aprendi na vida, na lida, na advocacia, como professora e como estudiosa do direito. Mas eu também vou falar algumas coisas que talvez eu não saiba ainda profundamente, que é a minha ignorância. Então, uma coisa vai ser conversar com você sobre alguma coisa que eu acho que sei. E a outra é opinião. Que opinião é diferente de conhecimento, nós sabemos disso. Hoje em dia, com essas questões da rede social, todo mundo dá opinião e julga qualquer coisa, sem conhecer, né? Eu tomo um certo cuidado com aquilo que eu conheço e com aquilo que eu não conheço. Então, eu sigo bem Sócrates nesse tema, né? Eu sou uma pessoa que reconheço que não sei tudo. E quando me deram esse tema, me deram assim: você vai falar o que esperar do fim da relação de emprego como categoria hegemônica das relações de trabalho. Aí, bom, o que a gente faz quando recebe um tema? Pensa, raciocina, busca alguma coisa que você já sabe e pesquisa coisas que você não sabe. Então, eu comecei a fazer para mim mesma algumas perguntas. E a primeira delas foi: a centralidade do trabalho no sistema capitalista nunca vai deixar de existir, ok? Por quê? Porque o capitalismo depende da exploração, da diversidade, do racismo, do machismo, depende de tudo isso para existir. O dia que a gente conseguir acabar com tudo isso, a exploração também acaba, ok? E eu, acho que a maioria aqui sabe, eu luto pelo socialismo. Então eu tento trazer para dentro daquilo que eu conheço as teorias sociais, as teorias marxistas, trotskistas. Eu tento. Então, dentro disso, eu resolvi que eu ia trabalhar com perguntas. Alguma vez, desde sempre, a relação de emprego foi o principal meio de exploração da classe trabalhadora pelo capital? Ela já foi hegemônica em algum momento? Para quem que a relação de emprego serviu e serve? E o que significa você estar vinculado ao comando de alguém que proíbe você de ter o teu cabelo afro, de ter essa cor de pele,
de ir ao banheiro trocar o seu absorvente higiênico quantas vezes for necessário. Então eu fico pensando, em 1943, quando veio a CLT, ela já começou fraudada. Não é novidade para nós a fraude nas relações de emprego. Ela começou fraudada por quê? Porque ela veio para uma parcela mínima da classe trabalhadora. Os rurais, que eram a maioria, ficaram de fora. As domésticas e os domésticos ficaram de fora. Os autônomos ficaram de fora. Ou seja, a maioria da classe trabalhadora brasileira ficou de fora. A partir daí, aquelas pessoas que tinham a relação de emprego se sentiam como superiores a quem não tinha. Era um privilégio. Era um privilégio, como diz o Ricardo Antunes, da servidão. É o privilégio de ser explorado, mas ter segurança de que no final do mês você ia ter alguma coisa, algum dinheiro para, quem sabe, conseguir pagar as contas que você fez durante todo o mês que você trabalhou, porque a gente só recebe depois que trabalha. A gente não recebe para trabalhar. Não é assim? Bom, então, eu fico me perguntando, depois que as pessoas começaram a se sentir privilegiadas por ter a relação de emprego, por ter direitos escritos, e a gente sabe que o papel aceita tudo, não é não? Nós que sabemos que o papel não aceita qualquer coisa, você escreve o que você quiser. Não adianta você ter uma lei escrita se ela não for efetivada, se ela não for cumprida. E o que aconteceu a partir de então? A partir de então, os empregadores passaram a não cumprir os direitos seletistas. Isso ocasionou o quê? Ocasionou a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho para conter os movimentos sindicais, a Justiça do Trabalho para conter a rebeldia, né? A rebeldia mesmo, daqueles que estavam não tendo seus direitos efetivados. E aí, o que você vivenciava? Se você ajuizasse a ação naquela época, reclamando os seus direitos, que não foram cumpridos, você era demitido. E a nossa garantia de emprego, que veio acabar lá no fundo de garantia, ela começou a ter novas teses. Né? Eu vou ter 10 anos de garantia. Se eu tiver 10 anos de trabalho ininterrupto com essa empresa, eu tenho a minha garantia de não ser dispensado. Só que na hora que você espera os 10 anos para ajuizar a ação, você já perdeu vários e vários e vários anos. Na época, 2 anos já começava a prescrição. Você não tinha direito de receber tudo. Tudo que foi lhe retirado, lhe foi roubado, ok? A partir do fundo de garantia, essa fraude seguiu. O que a Justiça do Trabalho fez, efetivamente, para condenar esses empregadores, esses patrões, para impedir que eles continuassem fraudando os direitos humanos e sociais da classe trabalhadora? Nada. Alguma vez alguém aqui teve a experiência de ver uma empresa condenada por desobediência civil? O que acontecia? Chamava, conciliava, renúncia de direito, o trabalhador com necessidade, com fome, com tudo, aceitava, porque tinha que pôr comida em casa. E alguns advogados, pouquíssimos, orientavam os seus clientes a não aceitarem aquele acordo e não dar extinto o contrato de trabalho. Mas a empresa tem um poder econômico que falava, não, eu pago tanto e dá extinto tudo. E o trabalhador aceitava. Alguns
advogados mantinham em ata que eles orientaram o seu cliente a não aceitar o acordo, porque isso era renúncia de direito, e muitos juízes querem deixar de colocar isso dentro. Mas a maioria, também precarizada, porque a advocacia foi precarizada, o advogado já não é mais o que já foi, já não tem mais o respeito que já teve, também precisando do dinheiro, aceitava aquilo e pegava a parte dele e, mal a sorte, não estou julgando, não estou denunciando. Eu estou dizendo que todos nós estamos e fomos precarizados pelo sistema capitalista. Quando chega no judiciário e não tem o acordo, a gente ouvia o quê? Quanto tempo vai demorar para essa ação ser julgada? Ah, não tem como te informar. Teve um período que era até rápido. Aqui em Minas, 3 meses era sentença, 6 meses, tribunal já decidia, era isso. Mas depois a coisa começou a se alongar. E você vai fazer o quê? Você está desempregado. Não recebeu suas verbas rescisórias, não recebeu seus direitos anteriores. Aí o advogado chega para o cliente e fala, ó, aí tem um problema, você trabalhou lá 15 anos, mas nós só vamos poder brigar pelos últimos 5. Então você já perdeu 10. Porque a lei, nisso, sempre foi cumprida. Em prol da empresa, sempre foi cumprida. Eu estou aqui falando mal da Justiça do Trabalho? Estou. Ela cumpriu com aquilo que ela deveria ter cumprido, prometeu, comprometeu e assinou que ia cumprir? Não. A culpa é da instituição? Não. A culpa são das pessoas que lá estão. Mas é como disse a Valdete, a responsabilidade, eu não gosto nem de falar em culpa, não gosto de culpa não. Culpa é um negócio muito religioso. Eu gosto de responsabilidade. Então, a responsabilidade é só do judiciário. E adianta agora a gente falar, o Supremo está acabando com o direito de trabalho? Então, vamos pensar em 94, quando vieram as cooperativas de serviço. Quantos de nós da advocacia não defendíamos as cooperativas? O próprio Partido dos Trabalhadores defendia, aliás, foi uma proposta do Partido dos Trabalhadores, a questão das cooperativas. E a cooperativa era o quê, gente? Era fraude, terceirização. E a partir daí a terceirização começou a ser aceita, de fato, pela advocacia, pelos trabalhadores que precisavam trabalhar e não tinham emprego, porque a gente estava num momento de desemprego. Esses trabalhadores entravam para dentro da empresa, a empresa principal, vamos dizer assim, através de uma terceirizada. E o que o sindicato dizia? Esse pessoal é terceirizado, eu não os represento. Por quê? Porque sindicato, gente, só representa quem tem carteira assinada e pela atividade preponderante da empresa tomadora de serviço. Ele achava isso. Ele acreditava nisso. E por mais que a gente dissesse, por mais que a gente falasse, não, olha, coloca todo mundo, vai lá e registra todo mundo como filiado do sindicato, faz por setor, não tem problema. Nossa, o medo do judiciário e a crença no judiciário pela classe trabalhadora e pelos movimentos sindicais, gente, é muito forte ainda. E romper com isso, eu falava assim, acaba com database, para que você vai ter database? Negocia o ano inteiro. Atormenta essa empresa o ano inteiro. Não, porque aí vem o judiciário. Bom, o judiciário a gente faz uma greve, né? Antes mesmo da greve ter deflagrado, nós tivemos um exemplo agora em Brasília, veio uma liminar falando que a greve é ilegal. Antes de começar a greve, só porque anunciou que ia ter greve. É um horror. E tem mais. Quando a gente paralisa e consegue uma boa paralisação, eles mandam retornar 80%.
Vocês já ouviram falar em trabalho forçado? Análogo à escravidão? Que está na Convenção 129 da OIT? Quando o tribunal faz isso, ele não está te obrigando a trabalhar, apesar de você querer ficar em greve? Então, por que não ajuizarmos ações na Justiça Federal contra a União por trabalho forçado? Ah, não mexe com o judiciário, não, vamos negociar, vamos, né? Vamos, ou seja, nós começamos a normalizar, nós, advogados, nós, classe trabalhadora, começamos a normalizar os absurdos e a violência que é a relação de emprego. É uma violência. Você trabalha 6 dias na semana. Quando que você, trabalhando 6 dias na semana, com jornada de 12 horas, ou com jornada de 8 horas, mais as horas extras, você vai conseguir participar da vida da sua esposa e dos seus filhos? No domingo você vai estar exausto, cansado, você não quer nem ouvir falar disso, você quer ir para o boteco, conversar com seus amigos. Você quer... É o psicólogo, né, que a gente tem, de ir para conversar com os amigos. E eu sempre pensei muito comigo assim, quando é que a classe trabalhadora vai acordar, né? Um dia ela acorda. Muito bem. Tem muita gente dizendo que trabalhador é burro, que trabalhador é idiota, que trabalhador não está enxergando o que está acontecendo, que eles caíram no canto da sereia do empreendedorismo, que eles querem CPJ, eles não querem CLT, eles não querem CLT, Justiça do Trabalho, sindicato. Eles não querem. Porque eles não querem mais a opressão, não querem mais receber comandos absurdos. Não querem. Eles querem o que é fundamental para eles. Tempo. Tempo de vida. Tempo de vida fora do trabalho. Eles querem isso. Só que a gente, ao invés de contar para eles que mesmo tendo esse tempo de vida fora do trabalho, eles têm direito a relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária. Eles têm direito a aviso prévio. Eles têm direito a jornada máxima de 8 horas e, se for em turno ininterrupto, de 6 horas. Eles têm todos os direitos que estão no artigo 7º da Constituição. Todos. Porque a Constituição não fala. São direitos dos empregados. Ela fala, são direitos dos trabalhadores. E o que o empresariado está fazendo agora com a discussão da pejotização? Antes da gente acordar para isso, eles já estão a 10 passos à frente, dizendo que tem que acabar com a pessoa física, que é um dos elementos da relação. E começa a chamar o trabalhador de colaborador. E começa a falar com ele, não, você pode chamar seu chefe pelo apelido, não tem problema não precisa falar assim senhor para ele não. E começa a te convencer de que é melhor para você estar ali, do que por você lutar pelos seus direitos. Então, gente, essa é a minha questão, que eu espero que o movimento sindical responda na mesa. Para mim, a classe trabalhadora começou a acordar. E eu quero muito que o movimento sindical acorde. Porque por mais que a gente fale para ele que ele não precisa representar só quem tem carteira assinada, ele segue representando só quem tem carteira assinada. Mais que a gente fale para o sindicato que ele pode sindicalizar todos os terceirizados, porque eles fazem parte lá da definição de categoria fraterna e solidária, não fazem. Então, tanto nós da advocacia temos a responsabilidade, porque nós deixamos a discussão teórica, humana e social, deixamos fora das nossas petições. Eu não sei aqui
Quem já leu o protocolo do CNJ sobre julgamento sob perspectiva de gênero e raça? Ali, se a gente lê aquele documento, a gente vai perceber que nas nossas petições a gente tem que contar para o juiz o que significa não estar com o filho durante toda a semana, o que significa trabalhar tantas horas, o que aquilo agride no tempo dele. Porque uma hora extra, como disse a Valdete Souto Severo, uma hora extra não é uma hora extra de dinheiro, é uma hora de tempo que ele deixou de ter para ele, para a família dele. Então, hoje, a grande reivindicação, pelo que eu estou percebendo desse pessoal, porque eu tenho acompanhado o break dos apps, eu vou para as mobilizações e converso com eles. E eles falam, eu não quero CLT, eu não quero X-trabalho, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu falo, não, tá certo, mas por que você não quer? Está lutando aqui para quê? Eu falo, não, nós estamos reunidos aqui porque a gente quer aumento de salário, a gente quer garantia e segurança, a gente quer poder ter algum seguro contra acidente, a gente quer isso. Eu falei, pois é, mas tudo isso você tem. Já. Que tal você lutar para efetivar isso? Não, mas aí não dá, porque não sei o quê. O que aconteceu a partir da terceirização? Acabou a nossa fraternidade, a nossa solidariedade. Então, na medida em que eu não sou mais pessoa física, eu sou uma pessoa jurídica, eu estou concorrendo com quem? Com empresa? Não, com o meu colega que também é pejotizado. Que ele vai pegar mais corrida do que eu quero pegar as corridas dele. Então nós temos que pensar, gente, pensar que tipo de sociedade a gente quer. E a advocacia tem que repensar, chega mesmo do cola-copia, chega mesmo daquelas petições em massa, massificadas, chega de usar inteligência artificial. Se você não tem inteligência humana, por favor, não advogue. Procura outra coisa, vai ser Uber. Porque nós somos responsáveis. Nós não fizemos os pedidos, não fizemos nada. Aliás, mais uma pergunta que eu fiz para mim. Como é que isso chegou no Supremo, gente? O Supremo não tem competência para matéria trabalhista. Não tem. Nós estamos falando aqui de matéria de fato. Se ele não tem, como é que isso chegou? Sabe através de quê que ele chegou? Da advocacia. Chegou através de nós, chegou através da Justiça do Trabalho, na hora que abriu a porteira para a precarização total, que foi a terceirização de meio. Depois veio o Supremo e falou, não, tem que ser de fim também, aí vale tudo. E agora, a tese da advocacia empresarial, que Deus os tenha, todo mundo vai morrer, eu sei, que Deus os tenha, é dizer que a pejotização é uma forma de terceirização que foi já votada pelo Supremo Tribunal e foi liberada. Então, meu Deus, a nossa incompetência é tão grande que a gente não... E tem gente repetindo isso. Tem muita gente boa defendendo pejotização, viu? Na advocacia. A gente sabe que na terceirização existem 3, né? À toa que chama terceirização, né? Tem o tomador de serviço, o prestador de serviço e o explorado, né? O escravo. Temos lá. E tem relação de emprego com quem? Com a prestadora de serviço. Então, ele é um contrato de emprego. Aliás, não é nem contrato, porque esse negócio de chamar a relação de trabalho de contrato, nós temos que parar com isso também. Porque não existe partes iguais, não existem interesses, os interesses são completamente antagônicos, né? Então, não temos que chamar de contrato.
é relação de emprego. E na pejotização, não existe isso. E veja bem, todo o sistema de proteção social que nós temos no Brasil é baseado em um elemento emocional. Emocional, que é a solidariedade. Como é que nós vamos ser solidários uns com os outros, se ele é meu inimigo e eu estou competindo com ele pelo trabalho? E as nossas relações, e as nossas instituições, gente, seja a Previdência, seja o SUS, seja toda essa estrutura, Ministério Público, Ministério do Trabalho, fiscalização, tudo isso é baseado na solidariedade. Quem está trabalhando paga para financiar toda essa estrutura social. Na hora que isso acabar, a gente viu aqui hoje de manhã na questão tributária, eu estou assim, chocadíssima com tudo que eu ouvi. Não pode acabar. Não, porque a Constituição está lá, mas a Constituição está valendo alguma coisa? Adianta estar escrito que não pode acabar com o SUS? Adianta estar escrito que não pode acabar com o INSS? Adianta estar escrito que não pode acabar com a relação de emprego? Adianta? O que nos resta? O que nos resta? Uma outra questão que eu me perguntei é a conciliação que existe entre empregado, empregador, seja fora da justiça, seja dentro da justiça, é legal? Conciliar é legal? As negociações coletivas que estão reduzindo os direitos dos trabalhadores. É legal? E eu não estou perguntando se é legal de legalizado pela lei, se é legal. É bom para nós? A gente sabe negociar, sabendo que negócio é uma questão de empresa, não é uma questão de trabalhador? A gente senta na mesa com uma pressão danada pelo econômico, porque a gente precisa melhorar o salário da classe trabalhadora. Mas para isso, a empresa, os sindicatos patronais querem te colocar com banco de horas, querem fazer com que a jornada possa até ser reduzida, mas reduzindo o salário. Te exigem trabalho a tempo parcial. É isso que estão nas negociações coletivas dos sindicatos. O trabalhador quer sindicato? Para quê? Para reduzir o direito deles? E nós temos uma lei inconstitucional, que o Supremo diz que é constitucional, que é a lei da deforma trabalhista. Lei 13.467. Vocês sabem que cada item daqueles que está naquela maldita, ordinária lei, ordinária em todos os sentidos, começou nas negociações coletivas. Todas elas. Os sindicatos foram assinando. As empresas foram catalogando. A CNI, que representa o máximo aí da patronal no Brasil, né, da Organização Sindical Patronal no Brasil, Confederação Nacional das Indústrias, mandou um documento na época do Temer. Primeiro tiveram que tirar a Dilma para isso, né? Colocando todas essas normas que tinham sido aceitas pelos movimentos sindicais. A gente nem contou isso ainda para a classe trabalhadora. Mas imagina na hora que a gente contar.
E a gente vai contar. Porque nós temos a obrigação de fazer autocrítica. Assim como a advocacia tem a obrigação de fazer autocrítica. Nós temos que estudar, gente. Vocês viram a Constituição aqui hoje? Ele, com 2 incisos do artigo 60, ele deu uma aula que eu nunca tinha pensado naquilo. Meu Deus, como eu sou ignorante. E a gente pode lutar com esses argumentos, né? Olha só a argumentação da questão tributária que nós ouvimos aqui hoje. A BJD vai ajuizar a ação. A BJD vai ajuizar a ação. E vamos tentar, né, utilizar do observatório, com aqueles dados todos que eles têm, para mostrar, não só para o judiciário, porque eu não sei se adianta muito. Também não sei se eu acredito que isso vai passar. Mas se não passar isso, vai passar algo parecido. Porque eles sempre modulam alguma coisa, né? Para a gente usar nas ações que a gente precisa mostrar para o judiciário qual é a consequência de não ter direitos. Não só a consequência humana, social, afetiva, mas as consequências para o Estado, as consequências para o orçamento do Estado. Então, nós estamos nessa audiência pública para aumentar um pouco das nossas dúvidas, retirar algumas de nossas dúvidas, ir para casa para pensar, reunir com os nossos pares, discutir o que vocês todos estão ouvindo aqui. A parte da manhã foi riquíssima. Abrir os olhos para o que está acontecendo. E a partir daí, eu vou dar uma sugestão, que eu já dei essa sugestão em outros tempos, sabe? Lá pela década de 80, 90, o povo tinha muito medo, né? Eu falava, escuta, o medo nós já experimentamos. Nós já fizemos experiência com medo, medo do judiciário, medo da mãe, medo do pai, medo da ditadura, medo da polícia, medo. Agora está na hora da gente experimentar um outro sentimento. E eu convido todo mundo para experimentar a emoção de quem tem coragem. Vamos trocar o medo pela nossa coragem. Ah, mas aí fulano vai falar isso, vai falar aquilo. Dane-se. Eu estou dizendo dane-se porque eu não posso falar. Vocês sabem o quê, né? Um F da si. F da si. É isso. E outra coisa que nós temos que parar, gente, para pensar. Vocês acham que você, como trabalhador, consegue chegar no seu patrão e conseguir os seus direitos? Mas se você se unir com todos que estão com a mesma situação, não é? Não que você vai conseguir, mas você vai conseguir uma coisa muito melhor, que é a união, a fraternidade, a solidariedade. Hoje o professor Luiz Cláudio falou aqui, Zé Luiz, né? Que existe uma maneira de combater o ódio. E qual que é a maneira de combater o ódio? Vamos lá, gente, ajuda aí. É o amor. E o amor não é só o amor que a gente tem costume de falar, o amor sexual, aquele tesão. Não. O amor é fraternidade. O amor é se condoir com a dor do outro. Não é concorrer com o outro. Quem está achando que está pejotizado e vai virar empresário e que vai ficar rico, está completamente enganado. Essa é uma nova forma de exploração do sistema capitalista. Então, nós precisamos lutar. E lutar contra o sistema capitalista. Não é só contra as instituições, não. Nós temos que lutar por um novo tipo de sociedade. Vocês querem uma sociedade onde você passa
Eu fui almoçar ali e fiquei com vergonha, porque tinha tanta gente no meio da rua, deitado sem poder comer. Hoje, um colega meu pegou um Uber. Aí, como ele estava de terno, o moço do Uber perguntou para ele, o senhor é advogado? Ele falou, sou sim. Aí ele tirou um cartão e falou, eu também. Bom, eu ainda não tive essa experiência porque eu não pego Uber. Eu não uso iFood. Sabe aquela pessoa chata que, se eu advogo contra, é igual não ter carro da Fiat. Nunca vou ter carro da Fiat. Então, assim, o que eu quero aqui deixar para vocês é a realidade. Sinto muito, todo mundo pode estar achando que eu estou falando mal da Justiça do Trabalho. Não estou. Eu defendo a Justiça do Trabalho, o MAT defende a Justiça do Trabalho. A gente defende o Ministério Público do Trabalho. A gente defende os sindicatos. Aliás, eu advogo para sindicatos. A gente não defende a forma com que as pessoas estão se utilizando. É igual a tecnologia, gente. Tecnologia não é nem boa nem má. A tecnologia pode ser boa e pode ser má. Vai depender de quem a controla. O dia que nós tivermos o poder de controlar os algoritmos, a tecnologia vai servir para todo mundo. Nós temos que pensar em tomar o poder, quem sabe? Em lutar contra tudo isso, vai fazer parte de uma história. Porque nós temos que mudar essa sociedade. Não dá para 1% da população brasileira ter a riqueza absurdamente maior do que junto e somado os 99% da classe trabalhadora aqui no Brasil. E não é distribuição de renda só pelo Minha Casa Minha Vida, a cesta básica. Não, não. Não é só. As pessoas têm o direito de estudar. O trabalhador nunca pôde estudar porque não dava tempo. Né? O compromisso dele era com a empresa. E agora tem um monte de gente que está fazendo bico e voltou para a escola, voltou para a faculdade. Porque as pessoas querem isso. Emoção, tempo. Tem um cara que falou comigo no break dos apps que ele não quer comando de patrão, não. Que ele tem orgulho de falar para os amigos dele que ele é empregado, que ele trabalha por conta própria. E que ele quer poder, quando a mulher dele ligar e falar, o nosso filho caiu, precisa levar no médico, ele quer sair e ir lá levar o menino no médico, esperar, ajudar, dar assistência e depois voltar. E ele não pode fazer isso. Porque ele tem um chicote do patrão nas costas dele. E o mais interessante, para encerrar, é que na Folha de São Paulo, outro dia o Zé Maria me mandou a Folha de São Paulo, os patrões estão reclamando, acho que é o setor metalúrgico mesmo, que não consegue trabalhador, porque trabalhador nenhum quer CLT. E qual que é a solução que o patrão está encaminhando para o governo do Lula? Reduzir os encargos sociais, ou seja, pejotizar todo mundo. E se a gente pega esse sentimento de emoção da classe trabalhadora e volta a trabalhar com ela sobre o tempo, sobre a vida além do trabalho, sobre o VAT? Eu estou disposta. Eu estou muito disposta. E convido vocês lá vou eu me usarem naquilo que eu sei e naquilo que a gente pode ajudar. Eu quero muito trabalhar com pessoas que têm coragem. Quero muito. Obrigada, gente, contra essa maldita pejotização.